de pé, aqueles que puderem. Eu sempre afirmo que nossas mãos são para abençoar, não é isso? Então, você que pode estender suas mãos. Olha que lindo, lei da semeadura. Você vai declarar e afirmar a bênção que já existe sobre a ministrante Samanta. E ela, como boca de Deus, vai ministrar os nossos corações para sermos abençoados. Você já vai jogar a sementinha da bênção sobre a vida dela. E ela, com a palavra, vai ministrar os nossos corações para sermos abençoados. Lei de semeadura muito rápida. Só você ficar ligadinho na voz do Pai para você sentir a ação, o tratamento e o cuidado de Deus com você nos detalhes. Senhor Jesus, neste momento entregamos esse instrumento na pessoa da Samanta, ministrante desta noite. Líder do Ministério de Louvor, que o Senhor continue com a ação da unção sobre ela e que ela seja boca de Deus para ministrar a Tua palavra a nós. Que toda sorte de bênção e a autoridade espiritual esteja sobre ela agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim, deixa Deus te usar, filha, e que a igreja esteja atenta à voz do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 18. Quando você chegou, você viu que tinha um recadinho para você aí na sua cadeira? Reservado para você. Para você que ouviu a voz do Espírito Santo, o convite nessa noite e decidiu estar na casa do Pai. Amém? Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18, então, nos diz assim. O apóstolo Paulo dizendo, tá bom? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Até aqui. Amém? Então feche seus olhos. Em nome de Jesus, ó Deus, lida está a tua palavra. E o que nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, que a nossa mente agora esteja totalmente voltada para o Senhor, para aquilo que o Senhor preparou para ministrar em nossos corações. E a tua palavra ela é viva e eficaz em todo o tempo, e que nessa noite ela venha trazer a nós transformação, renovação, restauração, restituição, que nós venhamos sair daqui
totalmente libertos, renovados, restaurados no Senhor nessa noite, pelo poder que há na tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se sentar. Versículos conhecidos. Tem até louvor, né, sobre os versículos que nós lemos. E Paulo aqui, ele descreve nesses versículos a luta contra o pecado. Paulo estava ali no final da sua terceira viagem missionária e ele abre o seu coração em transparência ao escrever essa carta para os cristãos que estavam em Roma. E a luta contra o pecado, queridos, ela é algo diário e ela é constante para que os desejos da carne não vençam o que o Espírito Santo nos chama para ser e viver, que é santos e ungidos. É uma guerra entre a santidade e a natureza pecaminosa. E Paulo aqui ele reconhece que o pecado estava em sua carne e que ele estava lutando para vencê-lo, pois no coração dele ele declara que havia prazer na lei do Senhor. Então aqui uma coisa importante, a palavra estava guardada no coração de Paulo. Ele tinha prazer na palavra do Senhor. E quando nós temos a palavra de Deus como o nosso alimento, não quer dizer que nós estaremos livres dos desejos pecaminosos, mas que nós teremos a ajuda do Espírito Santo para vencer todos eles. Então, diga para o seu irmão assim nessa noite, o seu maior gigante é você. Agora você vai dizer para você mesmo, o meu maior gigante sou eu mesmo. No domingo passado nós ouvimos sobre gigantes. Davi, né, quem esteve aqui, Marcelo ministrou. E aí, depois daquela palavra, e nós, no nossa célula máter, nós falamos de novo sobre Davi e Golias. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo trouxe para mim que Davi matou o seu maior gigante, antes mesmo dele ver o gigante caído no chão. Davi precisou matar gigantes de medo, de incredulidade, ele precisou ter confiança total em Deus. Então, primeiro ele matou o maior gigante, confiando que o outro gigante viria ao chão, porque ele sabia que a força não estava nele, mas era pelo Senhor. Então, o maior gigante que eu e você enfrentamos somos nós mesmos, que muitas das vezes nos fazem paralisar diante de diversas situações e não nos deixa avançar e conquistar aquilo que o Senhor preparou para nós. Porque o medo vem para nos afligir, as tentações, as dificuldades, os pecados. Mas nós precisamos lembrar que em todo tempo o Espírito Santo está junto conosco para nos auxiliar nessa guerra da santidade contra a carne, né? E aqui o apóstolo Paulo ele fala justamente sobre ter a palavra guardada no coração, porque nós precisamos ter as verdades do Senhor entranhadas em nós, porque na hora da dificuldade o Espírito Santo vai nos trazer justamente a palavra dele, as promessas dele para nós. Então nós vamos aí vencer todos os gigantes que virem à nossa frente. Mas se nós não cuidarmos, nós somos sim dominados pela nossa carne e ficamos até enganados, achando que estamos agindo pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 10, versículo 10, também muito conhecido, que nos diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. Jesus já venceu todas as coisas por nós. Nós precisamos ter isso inculcado em nossa mente. Ele já venceu todas as dificuldades. Ele já levou sobre ele. E é por isso que nele nós somos mais do que vencedores. Mas ele deixa um alerta para nós, Jesus. O ladrão vem senão para roubar, matar
e destruir. E quem é o ladrão que quer nos roubar, matar e destruir? É o próprio diabo. Então, nós precisamos estar muito atentos. E aí, trazendo uma reflexão sobre isso, sobre essa luta da mente, do pecado com a santidade, a natureza pecaminosa. Uma reflexão para mim e para você. Quem é você quando ninguém te vê? Quando ninguém está te vendo. Quem sou eu? Naquele momento que eu deito na minha cama, coloco a minha cabeça no travesseiro, quando chega a hora, né, que as luzes se apagam e tem um louvor. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você depois de um culto de domingo? Quem é você depois de um dia 20? Quem é você depois de uma tarde de oração? Quem é você depois de um culto Conexão Vitória? Quem nós estamos sendo? Nós temos que ter cuidado com isso, sabe? Porque o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Nós podemos ser enganados por ele nessa área. Nós achamos que estamos sendo alguma coisa, que estamos tendo intimidade e relacionamento com o Espírito Santo, quando na verdade não estamos conseguindo vencer as nossas tentações da carne. Então a gente tem que parar todo dia e refletir. Como que eu estou no meu relacionamento com Deus? Como que eu estou agindo como filho de Deus? O meu coração, ele está totalmente transparente e aberto para o Senhor me tratar? Nós precisamos. Porque a luta, todos os dias, quando o apóstolo Paulo fala aqui, é contra o nosso inimigo pessoal. É contra o ego, é contra os desejos, é contra a cobiça, é contra a inveja, é contra a fofoca, é contra a corrupção, é contra a concupiscência dos olhos e da carne, é contra a soberba, a sensualidade, contra a ambição, contra a ganância, contra a mentira e tantos outros que nos afrontam todos os dias tentando nos derrubar. É a nossa luta da natureza pecaminosa e a santidade. E aí nós temos que estar muito atentos na unção do Senhor, sabendo que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo habita em nós e Ele nos desperta para que nós possamos vencer todas essas dificuldades. É preciso lembrar que o inimigo, ele não precisa nos destruir, ele só precisa nos distrair, para que nós fiquemos assim sem direção e então paremos de cumprir com o propósito de Deus para nós. O inimigo, ele não quer muitas das vezes nos destruir, mas ele quer tirar o nosso foco. E o nosso foco tem que estar no Senhor, no que o Senhor nos chamou para viver e ser. Nós somos filhos de Deus, somos discípulos amados do Senhor para propagar a mensagem do amor do Evangelho e a salvação a todas as pessoas. Mas se nós não vigiarmos, nós não venceremos a luta contra a carne o tempo todo. E não viveremos, seremos distraídos pelo inimigo. E não viveremos aquilo que Deus nos chamou. Mas glória a Deus, porque Jesus venceu por nós todas as nossas dores, os castigos, pecados, nos trazendo nele a liberdade e o escape. E nós precisamos ter o nosso alimento espiritual em dia, que é a palavra do Senhor, para vencer todas as coisas. A liberdade em Cristo, portanto, não é uma licença para que nós possamos pecar, mas um poder sobrenatural para vencermos o pecado. Nós somos livres em Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo para vencermos o pecado, não para viver uma liberdade pecaminosa. Né? Apocalipse no capítulo 3, abra comigo, nos versos 19 a 20. Nós até acabamos de cantar aqui, em um louvor, uma partezinha disso. Diz assim, ó: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele
e Ele comigo. Glória a Deus. Em Apocalipse, então, aqui declara a misericórdia de Deus em Cristo e a promessa de vida eterna para mim e para você. O que nós precisamos lembrar é que Jesus se coloca à disposição de mim, de você, o tempo todo. Mas e nós? Como nós temos nos posicionado diante da presença de Jesus, que está disponível para nós o tempo todo? E aí o pastor ministrou de manhã, eu falei, ai meu Deus, o pastor já está pregando a palavra. Corte. E aí o pastor falando de manhã, né? Quem tem aqui 24 horas no dia? Ninguém tem 24 horas no dia, não, irmão? Todo mundo tem 24 horas no dia. O dia de todo mundo aqui tem 24 horas. Ah, mas a minha agenda está cheia. Ah, mas eu tenho muito compromisso. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, porque não dá para ir no culto hoje. São muitos as. E agora vamos imaginar. Jesus está lá esperando. Quem é a vida? Pensa agora comigo. Nós temos vida, glória a Deus, estamos vivos. Quem nos deu mais um dia de vida? É Ele. Agora, pensa Ele esperando. Um pouquinho das 24 horas que seja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Nós precisamos todos os dias lembrar que Jesus está nos esperando para um relacionamento. E essa é a única forma de nós vencermos a natureza pecaminosa. Sem relacionamento com Deus, nossa carne grita e muitas das vezes nós seremos enganados de que está tudo certo, enquanto o diabo está nos enganando, fazendo-nos acreditar que está tudo certo, mas está tudo por água abaixo. E aí o nosso termômetro é: Jesus está me esperando. Eu já abri a porta para Ele hoje, para conversar com Ele? Nas minhas 24 horas, eu orei e agradeci. Nas minhas 24 horas, quando veio a dificuldade e a tentação, como que eu reagi? E aí aqui vem um detalhe importante, porque muitas das vezes nós nos esquecemos do colo do nosso pai. E aí quando vem a tentação, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, a gente chora, a gente esperneia. A gente até pode lembrar de alguém para compartilhar, mas não lembra do colo do pai, que está lá esperando. São nas pequenas coisas que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele não precisa fazer muita coisa de uma vez só, mas é aos pouquinhos. E quando menos se percebe, já está totalmente entregue a uma vida pecaminosa. Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. E tem mais, né? Aqui no versículo 19, ele diz que repreende e disciplina aqueles que ama. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem quer ser amado de Jesus? Você viu o que ele falou, né? Então, quer ser amado de Jesus? Glória a Deus, é a melhor escolha, tá? Ser amado de Jesus. Mas saiba que haverá repreensão, ensino, disciplina. E aí é preciso aceitar o cuidado de amor do nosso Pai. Porque tudo que o Pai faz para nós é por amor. Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 5, Paulo continuando, depois de toda aquela declaração que ele fez, olha o que ele diz.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiado por carne, morte. Guiado pelo Espírito, vida. Não existe outra receita para vivermos em santidade ao Senhor, uma vida entregue ao Senhor, se não for pelo relacionamento com Deus. Ou nós morremos para os desejos da carne e vivemos para Deus, ou decidimos viver os desejos da carne e compartilharemos de uma morte eterna. Não tem outra saída. A palavra de Deus, ela é bem sim, sim e não, não. O caminho é o estreitinho ou é o larguinho. Não tem como nós fingirmos ser filhos de Deus, porque nós não enganamos ao nosso Pai. Aquela perguntinha, quem é você quando ninguém vê? Sabe por quê? Porque Deus tudo vê. Não adianta eu querer ser alguma coisa aqui, e quando essas luzes aqui se apagarem, e eu for para minha casa, Ele não estiver comigo, e não estiver em mim, e eu decidi viver uma outra vida. Então é muito simples, porque é questão de decisão e de escolha. Nós decidimos lutar dia após dia, constantemente contra o pecado, mas vivemos uma vida de unção e de santidade totalmente entregues ao Senhor. E para vivermos assim, é preciso então uma vida de arrependimento, de reconhecimento das nossas fragilidades e do pecado. Mas não é aquele reconhecimento de fragilidade. Eu já ouvi uma pessoa falar assim: mas é porque eu sou muito frágil nessa área, eu falho mesmo. Misericórdia. Se você já identificou a sua fragilidade, aonde que você tem falhado, você não pode ser omisso e aceitar isso como uma desculpa para continuar falhando naquela mesma área. Você precisa então, descobriu? Luta contra. Não existe isso, porque não existe ninguém perfeito, mas não existe mesmo. Só que aí quando lembramos que nós não somos perfeitos, porque eu sou muito imperfeita e ai de mim, se eu não paro para me abrir com o meu Pai e permitir que Ele venha me repreender, me corrigir, me ensinar, ai de mim.
para vencer as fragilidades e as dificuldades. O que nós não podemos é, eu sou imperfeito, eu posso continuar falhando. Não existe isso. Nós reconhecemos nossos erros, nós reconhecemos nossas fragilidades, permitimos ser tratados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós precisamos lembrar que o perfeito passa a habitar dentro de nós. Nós não somos perfeitos, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus está disponibilizado para mim e para você, e Ele passa a habitar dentro de nós para nos ajudar a ser perfeitos. Sabe por quê? Porque o dia que nós chegarmos lá na eternidade para encontrar o nosso Pai, nós seremos transformados em corpos perfeitos para adorar o nosso Senhor. Mas aqui não. Aqui é uma guerra infindável. É todos os dias. E não pense você que é só com você. Quantas e quantas vezes nós subimos para ministrar e para celebrar ao Senhor, mas dentro de nós estamos, Senhor, me ajuda, eu preciso de um renovo, de uma cura, de uma transformação. Mas nós ministramos e Deus vem e nos renova e nos restaura. Uma vez um líder falou para mim assim: eu não tenho condições de ministrar o meu GA20 hoje, a palavra, porque eu tive um desentendimento com minha esposa. Vem aqui para ministrar o GA20. Falei, hã? Como assim? Irmão, se conserta. Coloque sua vida diante do altar e vai ministrar a palavra do Senhor. Você já pensou se Paulo, com todas essas dificuldades que ele estava enfrentando aqui, ele virasse para Deus e falasse assim: Senhor, eu não consigo mais, eu não posso mais, porque eu estou numa guerra intensa dentro de mim e não consigo vencer. Como que ia ser? Eu quero que você entenda uma coisa: nós não somos perfeitos, mas nós podemos vencer todas as nossas tentações, batalhas, nossas fragilidades. E não é na força que nós temos, mas é no poder do Espírito Santo que está dentro de nós. E dia após dia nos faz vitoriosos. Não se intimide na questão de que eu sou imperfeito, eu não posso servir ao Senhor. Eu sou imperfeito, eu não posso fazer isso. Eu sou imperfeito. Não se prenda a isso. Todos somos imperfeitos. Todos os dias nós confessamos, mas aqui vem o que nós precisamos fazer. É preciso uma vida de arrependimento, de reconhecimento, de entrega ao Senhor. Senhor, eu pequei, mas eu não quero pecar mais nessa área. Espírito Santo de Deus, me ajuda. E aí sabe o que vai acontecer? Nós fomos ministrados aqui no domingo passado. O Espírito Santo vai enviar o escape que nós precisamos para vencer o pecado, porque Deus não nos dá tribulação maior do que aquela que nós podemos suportar. E é a palavra de Deus que nos fala isso. O que nós precisamos então? Estar atentos. A tentação está aqui. Ei, pera. O escape também está aqui. Qual é o escape que o Espírito Santo está me dando? Eu vou escolher o escape. O gigante está na minha frente, a dificuldade. Mas qual é o escape? Se coloque de pé. Uma coisa é certa. É preciso abrir a porta. É o primeiro passo. É preciso abrir a porta para que a vida entre dentro de nós. Sabe por quê? Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Pensa na imagenzinha. Eu sou visual. Eis que estou na porta e bato. Está batendo na portinha. Se alguém abrir, a maçaneta é por dentro. Precisa abrir e falar para ele: venha e faça o que eu preciso. Venha e transforma onde eu preciso. Venha e restaura na minha vida onde eu preciso. Venha e renova onde eu preciso.
e Ele vem com a vida. E Ele entra, e Ele faz morada. E Ele nos liberta do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. O nosso eu, a nossa carne, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, que só são possíveis ser vencidas se com Ele. Então feche seus olhos. Não entendo o meu próprio agir. Ai, Espírito Santo, o que seria de mim? E sem tua graça, o que seria